E eu que casei nova só pra sair da casa dos meus pais. Casei assim, vocês entenderem, juntamos trapo. Eu tava com 16 anos e ele com 19. E a gente ainda não tinha alugado uma casa, então a gente foi morar na casa dos pais dele, que era onde ele morava. Morava o pai, a mãe e mais 3 irmãos homens dele. Eu era como se fosse uma filha caçula pra minha sogra, a gente se dava muito bem. O tempo foi passando e eu fui percebendo que eu precisava de mais privacidade. Então eu botei ele contra a parede pra poder arrumar uma casinha pra nós. A gente não podia alugar porque ele também não gostava de trabalhar. Ao mesmo tempo que tava trabalhando hoje, amanhã já não tava. Foi aí que meu sogro arrumou uma casinha que ele tinha, que já tava fechada há muito tempo pra gente poder morar. Fomos lá, demos faxina, fizemos alguns reparos e fomos morar nessa casinha. Eu era menor de idade, não tinha serviço e acabei saindo da escola porque tava passando muito mal direto. E desse muito mal que eu tava me sentindo, quando foi descobrir, era uma gravidez. Não me cuidava, não tomava remédio, uma verdadeira criança dentro de uma casa. Aí o tempo foi passando, a gente brigava, separava, voltava. Ele já tentou me bater umas 2 vezes. Teve uma vez que ele me enforcou, que eu desmaiei. Quando eu acordei, foi com ele chorando, me balançando pra me acordar. Ele era muito ciumento, eu não tava mais aguentando aquilo, com a barriga já chegando na goela. Era um ciúme possessivo, fora do normal. Toda vez que eu falava que ia separar, ele ficava me chantageando, falando que ia fazer alguma coisa com a vida dele. Já tirei eu uma vez de pendurado do caipe da casa, amarrado pelo pescoço com a corda. Então eu não separava não, continuava aguentando os abusos e as traições que eu sabia que tinha. Ele começou a sair muito com as companhias dele, só voltava de madrugada, eu era obrigada a abrir a porta porque a casa não era minha. Quantas e quantas vezes eu tava dormindo, já 2 horas da manhã, e espantava com os batuques na porta pra eu poder ir abrir. Se eu não abrisse, vou derrubar com o pé. Ai, inferno que eu vivi. Eu vivia com o psicológico totalmente abalado. Quer ver no dia que ele me contou que ele tinha perdido a virgindade dele com minha própria mãe. Naquele momento eu tomei nojo. E a gente ia passando por altos e baixos. Ele não gostava que eu bebia, não me dava maquiagem, não me dava nada pra passar no meu cabelo. Como vocês sabem, eu não tinha serviço pra eu poder comprar minhas coisinhas. Quando eu ganhava alguma coisa, era uma roupinha usada dos outros. Às vezes tinha um bazar, eu ia lá e dava um jeito pra minha mãe comprar pra mim. Eu tinha uma chapinha que foi minha mãe que me deu e era ela que me salvava, porque meu cabelo era horrível, ridículo, e nem sempre eu tinha condição de estar comprando um alisante, né? Meu estilo de roupa, gente, vocês nem imaginam como é que era. Depois que nosso filho nasceu, eu fui morar com minha mãe, que nós tínhamos brigado. Eu aproveitei que eu já tava passando resguardo por lá, a gente brigou, aproveitei pra ficar lá logo. Mas ele sempre teve uma lábia muito boa, chorava pra gente poder voltar. E no final a gente sempre voltava. Até que um belo dia eu não aguentava mais uma saição dele, foi só comprar um carro que começou com a putaria. Quando ele não tinha nada, logo no início, quando a gente morava com os pais dele, era uma maravilha. Mas depois que ele começou a adquirir as coisas, adquirir não, porque ele não gostava de trabalhar. Ele ganhava assim do pai, ganhava da mãe. Aí começou a querer ser melhor do que eu, me botava gaia. Aí você já imagina como é que é. Primeiro a motinha, depois um carrinho, ficou todo se achando. Fora a casa também, que não era minha, né, gente? Era dos pais dele. E eu dei foi sorte quando a gente separou, que a minha ex-sogra deixou eu levar, né, as coisas, algumas coisas da casa, pra eu poder sobreviver com meu filho numa casa de aluguel. Depois de tanta briga, tantas coisas, tanta chantagem, ele tava me botando gaia com a mulher que vivia em brega, bebendo, usando droga. E aí teve um dia que ele tava doidinho pra sair, eu sabia que era pra ir atrás dela. Foi quando eu botei o pé e falei, você não vai. Aí começou a briga desgramada, ele quase bate o carro comigo lá dentro. Aí eu falei, nunca mais, chega. E foi o final. Daí pra frente eu comecei a ser uma pessoa amarga, comecei a ser uma pessoa ruim. E nesse dia eu pisei o pé no chão e dei meu brado. Falei, ninguém me faz de besta nunca mais nessa vida. Desde então eu já vim brincando com alguns coração, eu sei que ninguém tem culpa. Esse aí foi um pedacinho da história de uma seguidora. Se vocês quiserem que eu conte mais, depois eu vou trazer, viu? E um beijo pra vocês tudinho.